Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos capítulos mais intensos e importantes de todo o Evangelho, João 16. E olha, isso aqui não é só uma história antiga, são as instruções finais, urgentes, de Jesus para os seus amigos mais próximos, poucas horas antes da crise que ia virar um mundo de cabeça para baixo. E para a gente sentir o peso dessa mensagem, vamos fazer algo diferente? Começar pelo final. O capítulo todo culmina nessa declaração aqui. É uma promessa de vitória, mas com a certeza de que vai ter dificuldade no caminho. A grande questão é como Jesus chega a essa conclusão tão cheia de certeza. É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Primeiro, vamos preparar o terreno. Para entender João 16, a gente precisa sentir a tensão daquele lugar. Aquilo não era uma palestra tranquila, sabe? Era uma conversa de despedida, cheia de emoção, cheia de urgência. O contexto aqui é tudo. Pensa só, estamos na última ceia, na véspera da crucificação. O medo, a confusão, devia dar para cortar com uma faca. E o mais incrível é que décadas depois, o apóstolo João, que estava lá sentindo tudo isso, escreve esse relato não só como uma lembrança, mas como um verdadeiro manual de sobrevivência para uma igreja que já estava sofrendo na pele a perseguição que Jesus avisou que viria. E o problema central aqui é algo que todo mundo, de certa forma, entende. A pessoa que eles largaram tudo para seguir, de repente, anuncia que está indo embora. Isso gerou uma tristeza profunda, um medo que paralisa. A sensação era de que eles iam ficar sozinhos, completamente desamparados. Pelo menos era o que parecia. E é aqui que a história dá uma virada. Jesus não tenta amenizar as coisas, não. Pelo contrário, ele joga real, como honestidade brutal. Primeiro, vem um aviso bem duro. E logo em seguida, uma promessa que muda completamente as regras do jogo. E que avisem, Jesus foi direto ao ponto. Seguir a ele teria um custo alto. E essa profecia se cumpriu de um jeito assustador, como a gente vê lá no livro de Atos. O teólogo J.C. Ryle até comenta uma coisa fascinante sobre isso. Muitas vezes, os perseguidores achavam que estavam fazendo um grande favor a Deus. É um alerta sobre o perigo de ter muito zelo, mas nenhum discernimento. E então vem a virada de chave. A declaração que parece não fazer sentido nenhum. Jesus diz: Olha, é para o bem de vocês que eu vou. Peraí, como assim? A partida dele, justo no momento mais crítico de todos, poderia ser algo bom? Parece totalmente o contrário do que a gente pensaria. E a resposta está aqui, ilustrada de forma brilhante. A presença física de Jesus, por mais poderosa que fosse, era limitada a um lugar de cada vez. Mas a vinda do Espírito Santo Consolador significaria a presença dele dentro de cada pessoa que crê, em qualquer lugar do mundo, o tempo todo. Como disse J.C. Ryle, isso é muito mais proveitoso, mais vantajoso para a igreja no mundo inteiro. Não era um prêmio de consolação, era um upgrade estratégico no plano de Deus. Tá, mas qual seria o trabalho desse Consolador? Jesus resume em 3 ações principais. O Espírito viria para convencer o mundo sobre o pecado fundamental, que é rejeitar Cristo, sobre a justiça, porque a ressurreição provou que Jesus estava certo, e sobre o juízo, porque a cruz foi o momento em que o príncipe deste mundo, o diabo, foi julgado e derrotado. Agora a gente entra no coração emocional da conversa. Porque, ok, a teologia é importante, mas como isso afeta a vida real, o sentimento? Jesus agora se volta diretamente para a dor que os discípulos estavam sentindo naquele momento. Ele começa com essa frase misteriosa que deixa todo mundo confuso. Mais um pouco e não me verão, mais um pouco e me verão. O que isso queria dizer? Eles não sacaram na hora, mas Jesus estava falando da sua morte e, o mais importante, da sua ressurreição que estava logo ali na frente. A gente quase consegue sentir a ansiedade deles. A mensagem central era essa. A tristeza que eles iam sentir, por mais terrível que fosse, tinha data para acabar. Mas a alegria que viria depois, essa seria permanente. Uma alegria que ninguém, nunca mais, poderia tirar deles. O teólogo Hernandes Dias Lopes usa essa analogia que é simplesmente perfeita. A agonia da crucificação seria como a dor de um parto, insuportável no momento. Mas a alegria da ressurreição seria como a alegria de ter um filho nos braços, uma alegria tão gigantesca que faz a memória da dor ser ressignificada. Não é que a dor some, ela é transformada pela alegria. E tem mais, a partida de Jesus não só transformaria a tristeza em alegria, mas também ia inaugurar um jeito totalmente novo de se relacionar com Deus, um jeito com privilégios práticos e muito, muito profundos.
Essa nova realidade era revolucionária. Significava ter acesso direto ao Pai, sem intermediários. Ter o poder de orar em nome de Jesus, ou seja, com a autoridade dele. E ter a certeza absoluta do amor do Pai. Aliás, J.C. Ryle chega a dizer que esse novo acesso é até superior à experiência de ter andado com Jesus fisicamente na Terra. É uma afirmação fortíssima. E tudo isso nos leva ao clímax da conversa. Depois de avisar, de prometer, de redefinir o relacionamento deles com Deus, Jesus prepara o terreno para sua declaração final, a pedra fundamental de toda a esperança cristã. Mas antes do grande finale, tem um momento de tensão. Os discípulos finalmente falam: "Ah, agora a gente entendeu." Só que Jesus, que conhecia o coração deles, joga um balde de água fria e avisa que em poucas horas todo mundo ali ia fugir e abandoná-lo. É sabendo da falha iminente deles que ele faz sua promessa mais poderosa. Então, ele solta a frase: "Tenham ânimo, eu venci o mundo." Presta atenção no tempo do verbo. Ele não diz "eu vou vencer." Ele fala no passado como algo que já aconteceu, que já está consumado. A vitória já tinha sido decretada na cruz, antes mesmo da batalha. A força deles não viria deles mesmos, mas da vitória dele. Mas o que significa exatamente vencer o mundo? Como explica Hernandes Dias Lopes, não é uma vitória qualquer. É uma vitória total, completa, sobre tudo o que se opõe a Deus. O pecado, a morte, o diabo e todo o sistema corrompido do mundo. Essa vitória, que já foi conquistada por ele, é a garantia da nossa vitória final. E a prova de que essa promessa é para valer está na própria história. As profecias que Jesus fez ali, naquela única noite, sobre a perseguição, a vinda do Espírito, seu retorno ao Pai, tudo isso se cumpriu, uma por uma. Isso nos dá a confiança de que a promessa final, a derrota definitiva de Satanás, também vai se cumprir. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Jesus nunca prometeu uma vida fácil. Pelo contrário, ele garantiu que teríamos aflições. Mas ele mudou o nosso ponto de vista. Se a vitória final já está na conta, se o resultado da guerra já foi decidido, como é que isso muda a nossa forma de encarar as batalhas do dia a dia? Talvez, só talvez, as aflições se tornem exatamente o que elas são, temporárias. E a vitória, a única realidade que é de fato permanente.